Sejam muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. Agradeço a audiência, de segunda a sexta, às 19 horas, aqui pela TV Record News Manaus, canal 27.1 na TV aberta ou 78 na TV fechada. A qualquer hora do dia ou da noite, você pode nos assistir através do YouTube, canal Programa Tricetados. Hoje o nosso assunto é obesidade. Nós estamos aqui com a doutora Melissa Passos, que vai falar a respeito do tema. Doutora Melissa, seja muito bem-vinda, muito querida. Obrigada. Vamos falar de obesidade? Vamos falar de obesidade. Em primeiro lugar, obesidade, ela é tida como às vezes como uma característica ou como algo pejorativo, mas na verdade a obesidade é uma doença. Sim. Né? A obesidade é uma doença e, como toda doença, precisa de tratamento. E é uma doença crônica, né? Exatamente, é uma doença crônica. O que isso significa? A gente pode ver como um copo meio cheio ou meio vazio. Ser uma doença crônica significa que não tem cura. Porém, hoje, com o reconhecimento da medicina como obesidade como doença, a gente já tem tratamento. Então, a gente consegue usar várias opções de medicação, mudança de estilo de vida para chegar no nosso objetivo. Ela é uma doença por quê? Então, a obesidade, ela faz o seu organismo não funcionar como ele deveria funcionar. Toda vez que a gente tem uma disfunção, a gente já está caminhando ali para a doença. E conforme a gente vai aumentando o grau de obesidade, a gente vai aumentando condições associadas, como diabetes, hipertensão, dislipidemias, vários outros problemas. A obesidade, ela é uma doença inflamatória, né? Que vai fazendo com que o paciente... Por exemplo, não existe idoso obeso, né? Ou você... Vamos lá. Vamos. Então, o que acontece? Eu sempre explico isso para o paciente, principalmente para mostrar para ele que não é sobre estética. Exatamente. Então, a população mundial, ela começa a, entre aspas, emagrecer. Existe um dado, tá? E a gente vai conversar sobre esse dado. Ele é um dado controverso, porque a população mundial começa a emagrecer ali em torno dos 60 a 65 anos. Ou emagrece ou morre, não tem outra... Não, mas calma. Quando a gente está envelhecendo, é um processo natural a gente substituir tudo que a gente tem por gordura. É um processo chamado lipossubstituição. Isso é normal. Então, assim, a gente vai substituir parte dos nossos ossos, dos nossos músculos, dos nossos órgãos, tudo por gordura. Como que tu me explica que a pessoa, ela vai engordar, com o passar do tempo, ela vai ganhar gordura, mas a população mundial emagrece em torno dos 60 a 65 anos? Porque, normalmente, as pessoas que têm o excesso de gordura, elas morrem de condições relacionadas a isso. Sim. Então, esse dado, ele não é um dado individual, ele é um dado populacional. Sim. Então, por exemplo, se eu tenho uma população com 10 pessoas e 3 pessoas são obesas, essas 3 pessoas morrem. Aos 60 Exatamente. e poucos anos. E a minha mãe morreu antes dos 70 justamente por conta disso. Então, é assim, eu sou uma pessoa geneticamente obesa. Eu tenho que ter tratamento. As pessoas ficam comigo, ai, só um pouquinho, ai, bebe um pouquinho. Eu tenho que ter um comportamento, uma mentalidade diferente de obesidade, Sim. né? De tratamento, porque geneticamente eu sou um clone natural da minha mãe, certo? Tem a predisponibilidade. Exatamente. Então, não existe ex-obeso, existe não aquele... existe. Conta mais sobre isso para as pessoas. Então a gente fala... Por isso que eu tô falando que hoje em dia a obesidade ela é vista de uma forma muito diferente. Na verdade, é vista pelos médicos, mas a população em geral chama obesidade de falta de vergonha na cara, de descuido, Sim. é motivo de xingamento. Eu falo assim, que é como se a gente estivesse pegando um paciente que ele tem diabetes e falasse, ei, produz insulina, tu é muito preguiçoso. É a mesma coisa. Ou como se a gente pegasse um paciente com hipertensão e falasse, ei, ajeita a tua pressão sozinho, sem medicação, sem nada, porque tu tá sendo preguiçoso. Ou então, uma criança que não tem um membro e dizer, ó. Anda. Cria aí um membro e sai correndo. Sim. Não existe isso. Não tem como. Né? E assim, voltando um pouco para a parte que a gente estava falando sobre a obesidade ser esse distúrbio, né? Que envolve muito mais do que apenas o excesso de gordura. Sim, é um distúrbio macro que afeta todos os órgãos do organismo. E aí, se o paciente ele
ele precisa, porque a gente tem algumas substâncias que o nosso intestino produz, que essas substâncias fazem a gente ter essa sensação de bem-estar. Então, elas mandam para o nosso cérebro que a gente está se sentindo bem. E a gente precisa dessas substâncias. E o paciente com obesidade, ele não responde bem a essas substâncias. Então, ele precisa de muito mais substância para responder, tendo um estímulo de, poxa, estou bem. Então, se um paciente sem obesidade precisa de uma fatia de bolo para ter ali uma resposta dopaminérgica, né, uma resposta à dopamina, que faz essa sensação de bem-estar, de conquista, o paciente com obesidade, ele precisa de um bolo inteiro. Não, e tem uma coisa que eu tenho muitos amigos, né, com problema de obesidade, e que eles não conseguem entender o que eu falo para eles. Não adianta comer um pacote inteiro de bolacha. Uma bolacha vai te dar a mesma sensação de prazer. Você tem que mudar a tua mentalidade. É muito difícil. Mas por que... Por que eu vou tomar medicações e aí vou passar fome? Não, você não vai passar fome. Você vai conseguir responder normalmente. A gente vai te trazer para o normal. A gente vai te trazer para o que está funcionando corretamente. Então, a gente precisa usar medicação. Exato. Não é que você vai ficar com fome, não é que você vai passar fome para comer menos. Ao contrário, você vai comer menos porque você vai ter menos fome. E sabe o que eu acho triste? É que as pessoas, elas estão banalizando o tratamento da obesidade. Então, se o Mounjaro, se o Ozempic, eles serviam antes para a gente tratar o paciente com obesidade, hoje em dia, qualquer pessoa tem acesso a essas medicações e falar, não, é medicação para emagrecer. Não é medicação para emagrecer, gente, é tratamento anti-obesidade. Deixa eu conversar uma coisa séria com vocês, pelo amor de Deus. Existem medicamentos necessários, as pessoas precisam desses medicamentos. Elas não podem ficar sem esses medicamentos. Pelo amor de Deus. E o que tem de gente que não precisa, que acaba com o estoque desses medicamentos nas farmácias, deixando quem realmente precisa, quem corre o risco de perder um membro, quem corre um risco sério, né? Sem medicação, é uma loucura a gente correr atrás de medicação para diabetes, para obesidade, nessa cidade, fora dessa cidade, é uma loucura. O paciente, ele tem uma luta constante, não só com a doença, mas uma luta para buscar mesmo a medicação. Gente, pelo amor de Deus, isso não é medicação para você ficar comi demais, eu vou compensar minha culpa tomando uma dose de uma canetinha. Não, gente, não faz isso. Até porque não funciona assim. Normalmente o paciente que não tem indicação de Mounjaro, ou de Ozempic, ou de Wegovy, ele vai tomar, ele vai perder completamente a fome dele, aí ele não vai comer, aí ele vai ficar abaixo de um cálculo que a gente tem que ter e perder músculo, ele não emagrece. E o que acontece é que hoje a gente vê demais, né? Primeiro, gente desmaiando, que tá uma loucura. Sem energia pra nada. Eu atendo muitos pacientes, principalmente os que vêm sem fazer acompanhamento anterior com algum médico, com algum profissional. Porque eles chegam lá, tô tomando Mounjaro, tô tomando Wegovy e eu tô passando muito mal, só tô mexendo meu olho. Aí eu fico, nossa. Mas claro, você não tem energia, você não tem indicação, você não tem energia. E por vários motivos, assim, né? A gente tem que fazer com acompanhamento médico sempre. Sem dúvida. E outra coisa, esse tratamento o médico vai saber dosar, né? Vai saber a dose para te prescrever. E outra coisa, não é porque o Mounjaro tem um melhor resultado que ele vai ser o indicado para você. Exatamente. Existe o Saxenda, existe o Trulicity, existe uma série de medicações e cada paciente tem uma medicação adequada para utilizar. Até porque quando a gente fala de obesidade, a gente tem que definir o perfil da obesidade do paciente. Sim. Então, esse perfil é um paciente mais hiperfágico, aquele que come muito, grandes volumes. Esse perfil é beliscador, é aquele que ele não fica com o estômago cheio, mas ele tá o tempo todo lá comendo coisas muito calóricas. Esse paciente é aquele que come pouco, mas não se exercita nada. Esse paciente é aquele que tem síndrome metabólica. Enfim, é um perfil que só o médico pode avaliar, exatamente, gente. Né? E saber qual medicação que você precisa. Outra coisa que está acontecendo também demais, que eu não sei nem se eu deveria falar aqui, mas hoje
o Mounjaro está promovendo um isolamento social total. Não só porque os pacientes não têm energia para nada, mas também porque o hálito dessa pessoa que ingere sem necessidade, ela fica insuportável porque a pessoa não come mais. Quando a gente não come, a gente pode cursar com halitose, né? Não. Ou então, também pode ocorrer da comida ficar mais tempo ali no estômago, então é como se ela ficasse apodrecendo e aí fermentando, né? E a gente, hoje, você vai para determinados eventos sociais, você não consegue mais ficar perto das pessoas. Entendeu? Primeiro que você não conhece, mas que tá todo mundo emagrecendo loucamente, você não sabe mais quem é. Na verdade, eu falo, emagrecer é perder gordura. O que essas pessoas normalmente estão fazendo é perder músculo. Exatamente. Estão afinando, mas estão perdendo qualidade de vida. Não, e assim, não tem mais força nas pernas. E ficam flácidas, assim, se for pra estética, ainda tem essa parte. Ainda tem esse perrengue. E aí, assim, você tá em eventos sociais com aquela pessoa, você não consegue ficar perto dela, você quer ficar perto dela, mas você não tem como, gente. A alimentação, ela faz bem. Sim. Só que você não vai. A gente não pode ter medo de comida, né? Você não vai se alimentar pelos motivos errados, nem com a comida errada, né? E assim, eu falo, a alimentação, ela é um hábito social. Uhum. Ela está ligada ao prazer e é parte do trabalho do profissional encontrar uma alimentação para você que seja saudável e que você goste de fazer, porque não existe comer sem prazer, a gente não consegue aderir à dieta. E a gente tá numa cultura da alimentação rápida, né? Tem muita oferta de alimentação rápida por todo lugar. Por exemplo, se você abrir um aplicativo de comida, você vai encontrar raríssimos restaurantes de comida saudável. Mas você vai encontrar uma profusão de junk food, né? Da alimentação lixo. A gente vai pedir um minutinho de comercial e a gente volta já para o último bloco, falando sobre obesidade com a doutora Melissa Passos. Voltando aqui nesse último bloco, falando sobre obesidade com a doutora Melissa Passos. Doutora, fala um pouco mais sobre obesidade, fala sobre os novos tratamentos para obesidade, fala quando a canetinha é indicada, quando ela não é indicada, quando a bariátrica é a melhor solução do que a caneta. Vamos entrar em vários assuntos polêmicos agora. Agora eu vou ficar calada, porque eu preciso escutar com toda atenção a respeito de tudo. E dedico aqui aos meus amiguinhos que estão precisando escutar bastante essa entrevista de hoje. Então, quando a gente pensa nessas medicações, por exemplo, o Mounjaro, ele foi uma medicação feita como uma estratégia àquele paciente que tem indicação da cirurgia bariátrica. É só esse paciente que vai poder fazer o uso? Não, não é só esse paciente que vai poder fazer o uso. A gente pode usar o uso com outros objetivos. Então, para controle de glicemia, um paciente que ele está tentando mudança de estilo de vida e só com a mudança de estilo de vida há mais de 2 anos ele não está conseguindo. Quando a gente tem uma resposta insatisfatória com outro tratamento, então a gente faz uma avaliação. Quanto que o paciente perdeu de peso nesses últimos meses? Se ele respondeu de forma satisfatória a uma outra medicação, não tem necessidade da gente mudar a medicação dele. E sem falar que o paciente com obesidade, normalmente ele é um paciente que vai precisar de mais de um tipo de medicação. Isso é muito comum. Até porque o corpo, quando a gente começa a perder peso, ele muito facilmente entra num platô. Depois de uns anos, ele entra ali num platô. É uma resposta fisiológica do organismo. O platô, gente, é quando o organismo, ele se acostuma, né? Porque quando a gente vai perdendo peso,
o nosso corpo entende como estresse. Porque o nosso organismo, ele foi feito há 1 zilhão de anos atrás e a gente não tinha comida. A gente geralmente adoece quando começa a fazer uma dieta não orientada por médico, né? Às vezes até se for orientada por nutricionista ou pelo médico, você a imunidade cai. Vai, porque o seu corpo entende aquilo como um estresse, é uma mudança para ele. Então pode. Ele entende como escassez. Exatamente. E ele tende a poupar. E é por isso que é tão sério quando a gente fala do uso dessas canetinhas, porque existe um mínimo que a gente precisa comer para manter os nossos músculos. Sim. E normalmente o paciente que faz o uso indevido, ele não consegue atingir esse mínimo e perde músculo. E existe também aquele paciente que ele não passa num exame pré-operatório, né, da bariátrica, então ele precisa dessas medicações para entrar até no processo. Mas assim, hoje em dia, a gente tem ótimas opções de medicamentos. Agora os cirurgiões vão me odiar. Mas assim, a bariátrica é uma cirurgia que normalmente a gente tira ali um caminho. Ela é uma cirurgia que salva vidas, tá, gente? Não tô falando pra não fazer. Mas a gente pode cursar com um problema de não conseguir absorver direito alguns nutrientes, justamente pela técnica que é utilizada. Tem algumas técnicas que, enfim, diminuem esse risco. E aí a gente consegue suplementar o paciente de uma outra forma para compensar. Então, usar outras vias que não vão precisar daquela parte do intestino ou do estômago que foi retirada, entendeu? Mas o Mounjaro, ele vem como uma estratégia justamente para a gente ter menos risco de cursar com esse problema de absorção. Só que o que as pessoas fazem? Usam indevidamente e aí o intestino delas fica lascado e elas cursam com o mesmo problema de absorção. Não, e outra coisa, né? O Mounjaro, ele ainda é uma medicação inacessível. Então, determinadas pessoas que estão correndo risco de vida agora, né, nesse momento, elas não podem esperar o Até tempo porque do o SUS, ele já dá a bariátrica, né? O SUS dá a bariátrica, o Mounjaro ainda não. Tem gente que não tem tempo, né? Porque o Mounjaro, ele faz o efeito bariátrica num decorrer de 1 a 2 anos, não é isso, doutora? Nos primeiros 3 meses, normalmente a gente tem uma redução do percentual de gordura muito similar ao da bariátrica. Ele realmente ele é completamente diferenciado. Ele revolucionou o tratamento da obesidade. Mas não significa que a pessoa pode usar sem indicação. Mas você que não é obeso, por favor, não faça uso do Mounjaro. Não faça uso de medicamentos que vão acabar com a sua massa muscular, acabar com a microbiota. Por exemplo, o que acontece? O paciente, quando ele entra com essas medicações, o açúcar no sangue dele vai lá para baixo. A gente precisa de açúcar. Não é açúcar comum, não é açúcar de mesa. Refinado, não. Não é desse que a gente tá falando de carboidrato. A gente precisa ali de um certo nível de açúcar no sangue, que a gente fala, né, da glicemia. Quando ela cai muito, a gente fica sem energia. Então, já tem esse ponto 1. Aí o paciente faz sem acompanhamento, sem suplementação, sem cuidar da microbiota, ou seja, não absorve os nutrientes. Ele vai cursar mais ainda com a queda de energia, porque às vezes vai começar a faltar B12, vai começar a faltar vitamina D, tudo que ele nem tá pensando. Aí beleza, agora ele chegou no peso-alvo, mas não consegue sair de casa. Agora, uma outra coisa, então eu falo que o isolamento social do Mounjaro são 2 coisas, né? São 3. São 3, né? A primeira é a questão da energia baixa pela glicose ali. A segunda vai ser justamente por conta disso. A pessoa, quando a gente tem baixa de vitamina B12, D, principalmente, a gente tem até sintomas parecidos com de depressão. Então pode até falsear uma depressão. E a última coisa, o que eu falo é... Sim, a questão que você falou. E agora, eu quero lhe perguntar uma coisa. O que a senhora pensa sobre a soroterapia? Então, eu tenho até post no Instagram sobre isso. Eu não sou uma grande... Primeiro que eu não gosto dessa palavra, soroterapia. Eu acho uma palavra muito vulgar e a gente pode usar terapias injetáveis de algumas coisas específicas. Então, não é tudo que precisa ser via endovenosa, gente. Não precisa. Você pode fazer... Sem falar que às vezes é um absurdo que o paciente vai estar pagando ali e você pode usar outra via.
Algumas vezes a gente quer aumentar esses níveis de forma mais rápida. Por exemplo, o paciente está com a B12 lá embaixo, com ferro muito baixo. O ferro é um que é muito legal a gente entrar via endovenosa, porque ele faz um pouco, ele pode destruir um pouco ali a microbiota, se a gente ficar fazendo sempre via oral. Mas, de qualquer forma, não tem necessidade de todo paciente estar fazendo endovenoso. Não, e a outra coisa que eu não entendo são pessoas que se submetem a dietas radicais para depois repor com soroterapia. Então, eu acho que essa dieta não tá bem prescrita. Porque uma médica especialista em nutrologia, ela vai te prescrever uma dieta que não vai te fazer faltar nutrientes a ponto de... Ou pelo menos ela vai considerar outras vias de suplementação antes de fazer a endovenosa, porque não é a nossa primeira escolha. Não deve ser a nossa primeira escolha. Agora, eu não entendo a pessoa que toma um Mounjaro, vomita desesperadamente, né? Quer dizer, acaba com o estômago, acaba com a microbiota, acaba com essa energia e aí vai fazer soroterapia. Isso não pode ser normal, gente. Eu falo pra pessoa, vai ficar comendo pela veia pro resto da vida? Boa. Repita isso, doutora. Eu falo para os meus pacientes, vai ficar comendo pela veia pro resto da vida? Então, a gente precisa trabalhar, de fato, na saúde desse paciente para que ele consiga voltar a se alimentar e ter nutrientes absorvidos via oral. Vamos falar um pouco da relação saúde mental? Vamos, adoro. Então, o nosso intestino, ele é responsável por produzir algumas substâncias, como eu falei, que são neurotransmissores. Eles que produzem a maior parte dos nossos neurotransmissores. O que são neurotransmissores, Melissa? Eu gosto de pensar como se fossem cartas que o nosso organismo usa para conversar entre uma célula e outra. Então, uma carta fala, estou bem, estou satisfeito, estou infeliz, estou feliz, esse momento é legal, estou me sentindo com sucesso. Quem produz é o intestino. Um intestino inflamado não produz. Então, se o meu intestino não produz, eu tenho mais chance de ter várias doenças. Isso não é só para o paciente com obesidade. Isso é realmente uma associação que a gente já consegue fazer hoje. É o chamado eixo intestino-cérebro. Então, o intestino ele precisa estar bem, ele precisa estar produzindo essas substâncias. Para ele produzir essas substâncias, você precisa dar substrato, ou seja, você precisa dar comida para ele com os nutrientes necessários para ele produzir isso. Entenderam? Vamos mastigar isso? Vamos. Então, a gente precisa estar focando na nossa saúde intestinal para a gente responder com humor melhor. Eu gosto muito de usar alguns tipos específicos de probiótico. Não dá para fazer qualquer probiótico, não dá para fazer por tempo limitado. É tudo uma ciência, gente. Então, tem que ter um acompanhamento de um profissional por trás que estudou justamente para te ajudar nisso. E sempre está pensando na nossa microbiota. Então, a gente consegue fazer algumas estratégias que eu adoro, assim, que são simples. Então, sempre associar a refeição com fibra. Eu falo, a fibra é como se ela alimentasse a parte boa ali das bactérias, fungos, enfim, que existem no nosso intestino. Já os industrializados, eu falo, tudo que a gente desembala, a gente tem que diminuir. A gente desembala menos e a gente descasca mais. E essa mania de tudo colocar whey? Tudo é aquela garrafinha, não, desculpa, embalagem Tetra Pak de whey. Então, o whey ele é muito prático para você conseguir associar proteína naquela refeição, certo? Mas deixar de comer a proteína, a carne, o frango que tem, o peixe que tem, que aqui nessa região nós somos riquíssimos. O que a gente tem que pensar? Para tomar whey, é legal a troca? Não. A gente pode associar, a gente não pode trocar. Então, vamos supor. É porque, por exemplo, essa turma jovem, a geladeira é cheia das caixinhas de whey e você não encontra absolutamente nada de proteína. Não aquela caixinha de whey, eu não posso falar o nome, mas assim, esquece. Não é legal. Olha, meus filhos queridos, esse programa é dedicado a vocês. Repita, doutora. Eu não gosto daquelas caixinhas de whey que vem pronto. Aquilo ali é péssimo para a microbiota. Tem vários conservantes, enfim, não é legal, não passa. Tenta entender. Eu não prescrevo. Que tudo que é natural vai ser sempre melhor. Com certeza. E caixinha é para uma substituição. Muito pontual, não é pra gente estar trocando refeição. E assim, whey protein, eu gosto de pensar assim, o que é proteína? Proteína é um muro. Cada tijolinho é um aminoácido. O whey protein ele não tem todos os tijolinhos que a gente precisa. Já
o frango, a carne, o peixe, eles têm. Então, aí a importância da gente variar, entendeu? Porque a gente tem que pensar nos tijolinhos que a gente precisa, não só nesse muro. Ok, doutora, eu quero agradecer demais a sua presença, quero lhe pedir as suas considerações finais, as suas redes sociais para que os pacientes a sigam, os futuros pacientes. Sim. Então, o meu Instagram é doutora Melissa Passos, DRA Melissa Passos, e vocês conseguem acompanhar, eu posto diariamente conteúdos tanto no feed quanto nos stories, contando um pouco da minha vida, vou falar um pouco dos meus pacientes, das experiências deles, dos resultados que eu tenho, e sempre vai ter muita ciência ali no nosso feed. Vocês conseguem marcar consulta comigo clicando no Linktree. Então eu agradeço a sua presença, a sua entrevista, e vocês podem segui-la nas redes sociais e conseguir marcar a consulta através do Linktree. Obrigada pela audiência, um beijo e fiquem com Deus.